Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está aí assistindo. Estou aqui, depois de ter passado a noite no hospital, vim aqui gravar o vídeo que eu prometi para vocês, uma revisãozinha do que vai cair no simulado, tá bom? Então faça bom proveito do vídeo e boa prova. Qualquer dúvida, vou deixar aqui os meus contatos para vocês, né? Pode mandar mensagem até a hora da prova, eu posso ajudar vocês, tá bom? Pessoal, o conteúdo do simulado vão ser 2. Teremos 8 questões. Serão aqui, ó. Peraí, caneta. Teremos 8 questões de funções inorgânicas e escala de pH, tá bom? E aí, fazer aqui, ó, uma revisãozinha rápida que a gente precisa estar lembrando, né? O que mais cai, ó, o que são óxidos? Óxidos é todo composto que possui dois elementos e o elemento mais negativo, ou seja, aquele que fica à direita, é o oxigênio. Por exemplo, ó, CO2. Eu tenho dois elementos, carbono e oxigênio, e o mais negativo, que está à direita, é o oxigênio. Na2O. Tudo óxido. H2O2. Dois elementos, o oxigênio à direita. E aí eu falei para vocês tomarem cuidado do OF2, que aqui ó, tem dois elementos, mas o oxigênio não está à direita, ele está à esquerda, então não é óxido. E um elemento aí que o pessoal gosta, que é a água. A água tem dois elementos, o oxigênio está à direita, mas eu falei com vocês que não é óxido, porque ela também vai poder ser ácido e base. Então, como ela pode ser três coisas, ela acaba não sendo nenhuma. Certo? Temos as bases. O que é uma base? É toda substância que, quando colocada em solução aquosa, ou seja, em presença de água, libera o íon OH-. Então, para saber que é base, todas as bases, eu falei com vocês que terminam em OH. Ó, NaOH, CaOH2, MgOH2, por exemplo. Terminou em OH, é base. Ácido. O que é um ácido? Ácido é a substância que, quando em solução aquosa, libera um cátion H+. Aí eu falei, como que a gente identifica? Todo ácido começa com H. HCl, que é o ácido do estômago. H2SO4, que é o ácido sulfúrico. H2SO3, que é o ácido que tem nos refrigerantes. E por aí vai. E por fim, temos sais. O que é um sal? O sal seria uma eliminação, o que não é nenhum desses três. Ó, NaCl. Ó, tem dois elementos, mas não tem oxigênio, não pode ser óxido. Não começa com H, não pode ser ácido. Não termina com OH, não pode ser base. Então sobra sal. Então temos aqui, ó, tem o permanganato de potássio. Temos vários casos que a gente consegue identificar, mas a definição de um sal, qual que é? É um composto iônico que, quando você colocar em água, vai liberar uma parte positiva que não é o H+, e uma parte negativa que não é o OH-. Isso que é um sal. Falei com vocês que temos também, quando a gente fala de acidez, a gente fala de pH. pH é uma escala que vai dizer o quão ácido aquela substância é. Essa escala vai de 0 até 14. De 0 a 14. O 7 é o meio, então o 7 é neutro. Toda substância que tiver pH 7, ela é considerada neutra. Ela não é nem ácida, nem básica. Se o pH for menor que 7, o pH é ácido. Se for maior que 7, o pH é básico. O básico também pode ser chamado de alcalino. E eu falei com vocês também, a gente fez uma experiência lá do repolho roxo, que dizia o seguinte, que a gente via que em diferentes pHs a substância pode adquirir cores diferentes. O repolho roxo nós usamos como um indicador.
ele dizia pela cor se o ambiente era ácido ou básico. Há outros indicadores. A gente já mostrou também para vocês a fenolftaleína, que ela fica rosa, violeta, vermelha em meio básico e incolor em meio neutro ou ácido. Então ela é um indicador que serve para dizer se é básico. Aquele papel tornassol que eu mostrei, que fica rosa em meio ácido e azul em meio básico, também serve. Temos outros, alaranjado de metila, vermelho de metila, azul de bromotimol. Há uma infinidade de indicadores. Os principais que a gente usa caseiro é o extrato de repolho roxo. E em laboratório a gente usa muito o papel indicador universal para a gente ver o valor do pH e classificar, a fenolftaleína e o alaranjado de metila. Certo? Agora, pessoal, vou colocar aqui algumas questões e dentro dessas questões eu vou resolvendo, relembrando, resgatando tudo que foi passado dentro desse conteúdo, tá bom? Vou desabilitar aqui a câmera agora para a gente focar mais nas questões, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição aqui. Não esqueça de mandar mensagem. Não dá para desativar a câmera. Então, vamos lá, continuar aqui. Ó, a primeira questão aqui, ó, para a gente trabalhar é a seguinte. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro. E em seguida, colocamos 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Ó, falei agorinha, a fenolftaleína. Vou marcar aqui, ó. Fenolftaleína, ela é um indicador. Ela é um indicador ácido-base. Ela vai dizer para mim se vai ser ácido ou se vai ser básico. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial. Só lembrando, a fenolftaleína ela fica rosa em meio básico e incolor em meio neutro ou ácido. Então, em meio básico, ela muda para rosa. Em meio neutro ou outro meio, ela não muda de cor. Então, eu vou pegar o bicarbonato de sódio, colocar uma pequena quantidade, e aí a solução vai ficar rosa. Espera aí, se eu coloquei o bicarbonato onde tinha fenolftaleína e ficou rosa, eu sei que aquele meio ficou básico. Então, bicarbonato de sódio em água é básico. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Então, eu peguei um frasco que estava rosa, acendi o palito de fósforo, queimou. Essa queima, né? Você tampa lá, você vai agitar o frasco e aquele frasco que estava rosa ficou incolor. A questão quer que você diga por que o frasco saiu do rosa para o incolor. Primeira coisa, falou que queimou. Toda queima vai liberar um gás que é o CO2. E o CO2, já falei com vocês, ele dá origem à chuva ácida. Então ele é um gás ácido. O meio estava básico. O frasco lá, eu tinha um frasco que estava rosa. Se estava rosa, é porque era básico. O que você fez agora? Você vai pegar aqui e vai jogar um gás ácido. Quando você jogar esse gás ácido, o seu frasco vai ficar incolor. Qual foi a função do gás, o CO2? O meio era básico. Eu joguei algo ácido, base mais ácido, ó, ácido mais base é uma reação de neutralização.
Ou seja, o meio aqui já não vai ficar mais básico, o meio ficou neutro ou ácido. Então, esse meio aqui incolor quer dizer que está neutro ou ácido. Eu não consigo dizer pelo indicador se ficou ácido ou não. A fenolftalina só serve para dizer se está básico. Se não tiver básico, pode estar neutro ou ácido. Então, aqui, ó, a explicação para o desaparecimento da cor rosa é que a combustão do palito de fósforo ocorreu o quê? Aí a melhor resposta é formação de óxidos. Ó, o CO2 é um óxido. 2 elementos, né? E é um óxido de caráter ácido. Porque ele vai dar origem à chuva ácida. Então, a formação de óxidos de caráter ácido. Então, melhor resposta, a letra D de dado. Só lembrando, essa questão aqui, ó, é uma questão do Enem. Para vocês verem que esse assunto aí também é trabalhado no Enem. Cai muito. Uma outra questão do Enem. Alguns profissionais burlam a fiscalização quando adicionam quantidades controladas de solução de hidróxido de sódio. Falei já com vocês. Tá lá no slide. Toda vez que alguma coisa começar com a palavra hidróxido é uma base. E o hidróxido de sódio é uma base, vocês têm que lembrar o nome. Soda cáustica. Então, ó, alguns profissionais burlam a fiscalização quando colocam quantidades controladas da base, soda cáustica, a tambores de leite de validade vencida. Assim que o teor de acidez em termos de ácido lático encontra-se na faixa permitida pela legislação, o leite adulterado passa a ser comercializado. A reação entre o hidróxido de sódio e o ácido lático pode ser representada pela equação. Aí tem a equaçãozinha. Aí tem essa equação, na verdade. Aí você deve falar, por que quando eles querem falsificar alguma coisa, se põe a soda cáustica? Quando o leite estraga, tá para estragar, ele aumenta a produção de ácido lático. Fica o azedo ali, fica meio, né, dá uma, né, vai estragando. Aí lembra que a gente falou na questão passada, o ácido e a base, eles se neutralizam. Então, quando você joga a base, aquele ácido que poderia provocar uma acidez maior no leite, ele é neutralizado pela base, então o leite fica como se tivesse normal, não tivesse estragado. É isso que acontece. É por isso que tem essas... O pessoal, eles põem... Já tem casos de soda cáustica no todinho, em leite, em algumas substâncias assim. Aí a pergunta é, a consequência dessa adulteração é o quê? Quando você joga uma base, que essa base vai reagir com ácido, você faz o quê? A base joga o pH lá para cima. Ó, quando você tem... Ó, quando você joga ácido, o que acontece? O pH cai. Mas quando você joga a base, o pH... Opa, o pH é o contrário. O pH sobe. Então é assim. Eu joguei uma base para corrigir ali a questão do leite, do ácido em excesso. Aí você jogou a base. Quando você jogar uma base, o que vai acontecer? Vai aumentar o pH do leite. É isso que vai acontecer. Então ali você consegue burlar a fiscalização, porque acontece o seguinte. Ali na questão fala, assim que o teor de acidez é quando o leite está estragando, quando você vai fazer uma análise do leite, o leite que está bom, vamos supor que o leite tem que ter pH 6. Que o pH do leite normal é 6.
Quando esse leite está para vencer, o pH do leite já não é mais 6, porque você já começou a ter uma produção maior de ácido. Então o pH do leite cai para 5. Aí você não quer que a fiscalização veja que seu leite está com pH 5. O que você faz? Você joga uma base, que a base vai fazer esse pH subir. Quando esse pH chegar a 6 de novo, você põe ele para vender. Então, quando você joga a base, é com o objetivo de aumentar o pH do leite. Resposta à letra D de dado. Ó, um produto obtido industrialmente da eletrólise de papéis, outra questão do Enem, tá? Papéis, tecidos e sabões, normalmente um produto obtido industrialmente da eletrólise de papéis, tecidos e sabões. Normalmente esse produto é usado na desobstrução. Agora eu entendi, estava me perdendo aqui no texto, desculpa, foi um errinho de português, tá? Um produto é obtido industrialmente da eletrólise de papéis, tecidos e sabões. Normalmente, esse produto é usado na desobstrução de encanamentos e semidouros, pois é capaz de reagir com gorduras formando sabão. No entanto, a sua manipulação exige cuidados, pois é altamente corrosivo, podendo, em contato com a pele, provocar vermelhidão, irritação ou queimadura de tecidos vivos. Além disso, se o frasco do produto for abandonado aberto por um longo período de tempo, ele pode absorver o CO2 do ar em um sal. Esse produto industrial é quem? Se você está esperto, tem uma dica aqui no meio da questão. Ó. Esse produto está falando reage com gordura. Quem é gordura? Óleo, formando sabão. Como que a gente faz sabão? Sabão é soda cáustica mais gordura. Ah, professor, minha avó ela põe álcool. Sim, mas os dois ingredientes principais, você pode colocar álcool, tem gente que põe um produto para dar cheiro, uma essência. Esses aí não são os produtos principais, é só para acrescentar. O produto principal é soda cáustica e gordura. Aí já falamos hoje, já na primeira questão tinha lá, ó, quem é a soda cáustica? É o hidróxido, uma base chamada hidróxido de sódio, que é o NaOH. E isso tem lá nos slides também, naquela parte que eu falo os produtos mais usados no nosso dia a dia, tem lá o hidróxido de sódio com o nome de soda cáustica. E lá a gente fala que a soda cáustica ela é usada para desobstrução de encanamentos. E sumidouros, acho que é um negócio de gordura também, naquele. Então, vaso entupiu na sua casa, a pia está entupida, pega lá no supermercado, soda cáustica, dissolve com cuidado em água e joga pelo ralo, que a chance de desentupir é muito grande. Então, resposta, letra B de bola. Só marcar e correr para o abraço. Essa daqui não foi do Enem, mas é aquele estilo de questão que o Enem gosta de trabalhar. Em setembro de 2011, no Rio Grande do Sul, pessoas alegaram ter sofrido queimaduras depois de beberem um achocolatado. Se você está assistindo o vídeo, você vai falar, professor, você acabou de falar numa questão anterior que pode usar uma substância para adulterar o todinho. Lembra que eu falei do todinho? Foi por conta desse acontecimento aí, ó. As pessoas começaram a tomar o todinho e começaram a sentir queimação, terem queimaduras por conta do todinho. Em março de 2013, um caso semelhante voltou a ocorrer, com o suco de maçã. Em função de problemas semelhantes durante o processo de higienização, o achocolatado foi contaminado por água sanitária e o suco de maçã substituído por soda cáustica 2,5%. Pode-se afirmar que, comparados aos produtos não contaminados, os líquidos que causam problemas aos consumidores devem o quê? Pessoal, o todinho tem leite. Com o passar do tempo, o leite produz ácido.
Então o pH cai. Então você adiciona substâncias ao leite para subir o pH. Essa substância que você adiciona sempre vai ter um caráter básico. Se você lembrar da aula que nós fizemos, do repolho roxo, a soda cáustica e a água sanitária tinham caráter básicos, pH muito alto, pH 12, 13, 14. E o leite tem pH ácido. Então, quando você adiciona a soda cáustica ou a água sanitária, qual é seu objetivo? Deixar um meio mais básico, subindo o pH. Então, ó, por que causou problema a queimadura? A primeira coisa que a gente já elimina, letra C, ó, as substituições não provocaram variações de pH em nenhum caso. Mentira. As substituições deixaram o meio mais básico, porque eu substituí com substâncias básicas. Então a gente já elimina a letra A e letra E. Se elas ficaram mais básicas, os pHs também ficaram mais altos. Então a resposta para a gente vai ser letra D de dado. Ó, os líquidos que causaram problemas aos consumidores apresentavam-se mais básicos e, portanto, com maiores valores de pH. Quase que as 4 questões foram bem parecidas, né? Uma outra questão bem legal, essa aqui é do Enem de 2014, eu fiz essa prova na época, e aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Está sem rótulo praticamente, mas ele sabe que é uma enzima digestiva. Ele não sabe qual é a enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em uma solução com pH determinado e aguarda para ver se a enzima vai agir em algum deles. Em qual tubo de ensaio deve agir a enzima para indicar que a hipótese do pesquisador esteja correta? Então, o que a questão está falando? A questão está falando, ó, vai ser uma protease gástrica. E ela age no estômago. Então, vamos pensar assim, ó, é uma protease gástrica. Então, ela age no estômago. Então, o estômago ele é ácido. Se o estômago é ácido, o pH do estômago tem que ser menor do que 7. Primeira parte da questão é a gente fazer essa análise. A questão diz que é uma protease gástrica que acontece no estômago e que no estômago o pH é ácido. Olha as alternativas. Qual das alternativas tem pH ácido? Se pH ácido é menor do que 7, as únicas alternativas que servem é pH 5. Então a gente já vai eliminar a letra B, letra C e letra E. Só ficamos com a letra A e D. E aí vem a parte interessante, que fala que é uma protease. Protease é proteína. Aí eu tenho que olhar agora, não é mais o pH, vou ter que olhar qual foi o alimento que ele escolheu. Ele escolheu macarrão. Das opções que sobrou, sobrou uma porção de macarrão e carne. O macarrão é carboidrato. E a carne é proteína. Então, para confirmar a hipótese lá do pesquisador, o tubo de ensaio que deveria reagir é aquele que vai ter meio ácido, ou seja, pH 5, no nosso exemplo, e carne. Resposta letra D. Pedaço de carne é proteína. pH 5 é ácido,
aqui você confirma a hipótese. Essa aqui também é uma questão interessante, não foi do Enem, foi de um outro vestibular famoso no Brasil, tá? Em um laboratório químico, um estudante encontrou 4 frascos, 1, 2, 3 e 4, contendo soluções incolores de sacarose, cloreto de potássio, ácido clorídrico ou suco gástrico e hidróxido de sódio ou soda cáustica. Só que não estavam identificados, não necessariamente nessa ordem. Aí, só que ele sabia que tinha certeza que era um desses 4. Eram esses 4, ele só não sabia qual que era qual. Para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados tem aqui na tabela. Ó, o frasco 1, em todos os frascos, ele pingou fenolftaleína. Aqui, né, tá falando o quê? Que a fenolftaleína, ela fica rosa em meio acima de 8,5. Lembra? Ácido. O que é ácido? Ácido, pH menor que 7. Básico, pH maior que 7. Então é isso. A fenolftaleína ela fica rosa em meio básico, quando o pH for maior. Aqui no exemplo está falando que é maior que 8,5. Tá? Mas sendo ela ficou rosa, a gente já sabe que é básico. Se ficar incolor, ela pode ser neutra ou ácida. Então, a primeira coisa, das 4, como que a gente faz assim, ó? Repara, ele pingou fenolftaleína nos 4 frascos. Nos 4 frascos foram pingados fenolftaleína. Apenas no frasco 2 que ficou rosa. Então, eu já sei que no frasco 2 tem uma base. O frasco 2 é uma base. Com certeza. E quem é a única base que tem nas opções? Lembra, a base é quem termina em OH. Então, eu já sei que o frasco 2 é o NaOH. Então, você pode vir aqui nas alternativas e olhar, ó, o NaOH como só tem na letra C e na letra D. Então, já eliminamos de cara, só de saber a questão da fenolftaleína, você já elimina de cara as letras A, B e E. Aí vamos para outra parte, ó. Vamos para outra tabelinha agora. Condutibilidade elétrica. Foi dito aqui, ó, 1, 2 e 3 conduz corrente elétrica. 1, 2 e 3 conduz corrente elétrica. A 4 não conduz. Aí se você lembrar, lá no trimestre passado, no segundo trimestre, eu levei na sala uma lâmpada e a gente colocava em algumas soluções. Quando eu colocava na sacarose, que é o açúcar, não acendia. Água com açúcar não acende, lembra? Então, eu já sei aqui, ó, que a número 4 não acende. Então, vai ser sacarose. Porque a gente fez em sala e a gente viu que açúcar não conduz corrente elétrica. Então, eu já sei que a minha última tem que ser a sacarose. Aí eu venho aqui para as alternativas e não resolve. Ó, as duas que tem o NH, que poderia ser a resposta, letra C e letra D, a última é a sacarose. Não consegui responder usando a segunda tabela, então eu vou para a terceira. Vou reagir com o MgOH2. O MgOH2 é uma base. Quem reage com essa base? Das opções que eu tenho, ó, cloreto de potássio é um sal. Ácido clorídrico é um ácido. Se você lembrar dos slides, o MgOH2 é o leite de magnésia, que reage com o ácido presente no estômago, que é o suco gástrico. Então, se o 3 reagiu com leite de magnésia, é porque eu sei que esse 3 aqui vai ser um ácido. E quem é ácido nas minhas alternativas? O HCl. Consequentemente, só sobrou a primeira opção ser o KCl. Então, qual que é a resposta? Número 1, KCl. Número 2, NaOH. Número 3, HCl. E, por fim,
Número 4, a sacarose. Mais uma vez a resposta, a letra D de dado. Viu, pessoal? Analisando as tabelas e lembrando, aí tem que resgatar alguns conteúdos, né? Dá uma olhadinha nos slides que já foram passados para vocês, que dá para chegar ali nas respostas, tá bom? Pessoal, olha que questão interessante. Essa questão também foi uma questão do Enem. Quase todas as questões que eu coloquei aqui para a gente ver. Peguei questões do Enem para vocês verem que assunto de primeiro ano, funções, identificação de funções, cai com frequência na prova do Enem, porque são assuntos que nós trabalhamos muito no nosso dia a dia. Por exemplo, isso daqui, ó. As informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral de determinada fonte. Indicadores ácido-base são substâncias que em solução aquosa apresentam cores diferentes conforme o pH da solução. O quadro abaixo fornece as cores que alguns indicadores apresentam a temperatura de 25 graus Celsius. Suponha que uma pessoa inescrupulosa guardou garrafas vazias dessa água mineral, enchendo-as com água da torneira. pH da água da torneira é entre 6,5 e 7,5, para serem vendidas como água mineral. Isso acontece com frequência. Por exemplo, no Rio de Janeiro tivemos muitos casos de restaurantes que estavam vendendo água mineral, mas que na verdade eram água da torneira. Os garçons já chegavam com a garrafa aberta, né, para a pessoa não perceber. E aí, como que a gente descobre se isso é verdade ou não, se aquela água é mineral ou não? Tal fraude pode ser facilmente comprovada pingando-se na água mineral fraudada a temperatura de 25 graus, gotas de qual indicador? Então, como que a gente faz essa questão? Tá vendo aqui, ó? Aqui é um rótulo falando as características da água, né, que tem ali. A gente vai vir aqui e vai marcar, ó, pH da água é 10. Ó, se o pH da água é 10, essa água é básica ou alcalina. Então, a água mineral que estava no frasco tinha que ter pH 10. Aí agora eu tenho uma tabela aqui, ó, o nome de alguns indicadores e as cores que eles ficam. Qual é o primeiro indicador que a gente mais trabalha, que a gente usa? A fenolftaleína. A fenolftaleína, em pH menor que 8,2, vou colocar pH 8, menor que pH 8, ela fica incolor. E acima de pH 8, ela fica rosa, vermelha, lilás, depende de qual livro você estiver usando. Então, se for água mineral de verdade, a água mineral do rótulo, quando você pingar a fenolftaleína, aquela água vai ficar rosa. Se for a água da torneira, quando você pingar a fenolftaleína, não vai mudar de cor. Então, a fenolftaleína é um indicador que vai servir para a gente. Porque se eu pingar a fenolftaleína, se ficar rosa, a água está correta. Se ela não mudar de cor, é fraude, você pode processar aquele restaurante. Então, fenolftaleína é o primeiro, só que tem que achar outro. Porque vai que você não tem fenolftaleína ali na sua bolsa ali para fazer o teste. Qual outro indicador? Aí, olha só a nossa variação, você tem que olhar como que eu vou saber qual é que eu vou escolher. Olha aqui, ó. Foi dito que o pH da água da torneira é 6,5 e 7,5. Eu tenho que achar algum indicador que trabalha, que vai separar as cores nessa faixa. E o da água mineral é 10. Ó, quando você pega aqui, ó, o vermelho de metila, ele muda de cor acima de 6. Então, ele vai mudar de cor para a água da torneira e também para a água mineral. Não vai servir para a gente. O alaranjado de metila muda de cor acima de pH 4. Também não serve para a gente, porque aqui é 6, o outro é 10. Eu tenho que achar um que vai dar uma cor acima de quando for 10 e uma outra cor quando for menor do que 10. Qual seria esse outro indicador? Tá aqui, ó. Azul de bromo timol. Abaixo de 6, ele é amarelo. Olha isso, hein? Repara a pegadinha. Professor, mas aqui é 6,5 e 7,5. Só que esse azul de bromo timol, abaixo de 6, ele é amarelo. Acima de 7,6, ele é azul.
E o meio do caminho? No meio do caminho, entre 6,1 e 7,5, ele é uma mistura de azul com amarelo, então ele fica verde. Então, se você pegar esse indicador e jogar na água da torneira, ele vai apresentar a coloração verde. Se você jogar na água mineral, que o pH é 10, ele vai ficar azul. Se der cor diferente é porque está fraudada aquela água. Então, quais seriam os dois indicadores que a gente poderia usar para identificar a água fraudada? Azul de bromotimol e fenolftaleína. De novo, resposta à letra D de dado. Foi uma questão também do Enem, bem legal, que mostra qual é a importância da gente usar esses indicadores no nosso dia a dia. Na química a gente faz muita análise de alimentos, faz esse controle de qualidade para saber se alguma coisa está sendo, se você está comprando aquilo de verdade, se não estão te enganando. E para a gente terminar essa parte aqui de funções inorgânicas, trouxe uma questão baseada no experimento que a gente fez em sala, que também foi uma questão do Enem. Então, dessas 8 questões que a gente está fazendo agora, 6 foram questões do Enem. O suco de repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a escala de indicadores de pH, com valores de 1 a 14, mostradas a seguir. Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, tem-se respectivamente as cores. Então, o que a gente tem que lembrar? Você tem a sua escalinha de pH, que vai de 0 a 14. O meio da escala é 7. Já falei, entre 0 e 7 é ácido. Entre 7 e 14 é básico. E o 7 é neutro. A nossa saliva, aí você tem que lembrar também agora um pouquinho, eu sei que vocês não têm aula de biologia agora no primeiro ano, mas saliva humana, nossa saliva é basicamente o quê? Água. A nossa saliva é basicamente água. E qual é o pH da água? 7. Já falei com vocês também, suco gástrico. O suco gástrico, ele é o suco que tem lá no estômago. E a gente fez uma questãozinha agora. A digestão no estômago é ácida. O pH do suco gástrico é em torno de 1 a 2. Então a questão pedia para você falar, se você pegasse, a gente fez, eu trouxe o ácido clorídrico para a gente olhar, Quando você joga o ácido clorídrico, faz aqui primeiro da saliva. Quando você joga o extrato de repolho roxo na saliva, o pH da saliva é mais ou menos 7, É aqui, E o 7 dá qual cor? Roxo. Agora, quando você olha aqui, o pH entre 1 e 2 dá qual cor? Vermelho. Então, a questão pede para você marcar as cores respectivamente. A resposta é roxo e vermelho. Letra A. Nem tinha pegadinha, para colocar vermelho primeiro e depois o roxo. Que pena. Quanto a funções inorgânicas, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Basicamente é isso que será cobrado de vocês no simulado. Identificar as funções, lembrar a questão de pH, que ácido reage com base, sobe e desce pH, e identificar os indicadores de pH, certo? Pessoal, agora para a gente finalizar, faltam 2 questõezinhas,
quer dizer, faltam, desculpa, 5 questõezinhas para a gente ver a parte de introdução à química orgânica, que é primeiro falar aquele histórico, da onde surgiu a química orgânica, quais são as características dos elementos dos compostos orgânicos, aquelas regrinhas, os postulados de Kekulé e as classificações do carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. Prontos? Essa aqui, questãozinha clássica que eu falei para vocês. Eu comentei na sala que eu colocaria umas frases lá para você ir falando se é orgânico ou não. Os compostos orgânicos distinguem-se dos inorgânicos, que eram aqueles minerais que eu falei, por uma série de características que nos permitem identificá-los com segurança. Falei com vocês lá o que são compostos orgânicos. O quadro complete os espaços abaixo com O quando as propriedades mencionadas forem relativas a compostos orgânicos e com I quando forem de compostos inorgânicos. Eu até comentei na sala, por exemplo, essa propriedade aqui, ó. Seguem a regra do semelhante dissolve semelhante. Eu até falei porque que água e óleo não se misturam, que a água ela tem uma característica e o óleo outra. Compostos orgânicos, a gente tem que olhar as cargas, a polaridade. Tudo que for polar dissolverá em algo polar. O que for apolar dissolve naquilo que é apolar. Quem segue essa propriedade ao pé da letra são os compostos orgânicos. Então, já começa com a letra O, você já elimina a letra A e B ali. Apresentam geralmente baixa estabilidade diante de agentes energéticos, como temperatura, pressão, ácidos concentrados e etc. Lá no slide lá da aula, da aulinha de química orgânica, de história da química orgânica, das primeiras coisas que aparecem lá, que os compostos orgânicos eles não são estáveis. Por isso que você não pode deixar eles expostos à luz, calor, umidade. Tem algumas situações que a gente degrada esses compostos. Então, isso também é característica de compostos orgânicos. São muito solúveis em água. Lá no slide está falando que os compostos orgânicos não são muito solúveis em água. Então, isso aqui é característica de um composto inorgânico. Reagem, na maioria dos casos, lentamente com formação de subprodutos e requerem geralmente o uso de catalisadores. Eu falei com vocês que as reações orgânicas são reações muito lentas, demoram dias, semanas para acontecer. Por isso que a gente tem que usar catalisadores que aceleram o processo. Até dei o exemplo da reação de formação do sabão, que é uma reação rápida, demora 3 dias. Então, isso aqui é característica de compostos orgânicos. Apresentam altos pontos de fusão e ebulição. No slide fala que os compostos orgânicos são formados por ligações covalentes, que são ligações mais fracas. Qualquer coisinha, qualquer calor já é suficiente para quebrar aquelas ligações. Então, compostos orgânicos têm baixos pontos de fusão e ebulição. Quem tem altos pontos de fusão e ebulição são compostos inorgânicos. E não conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Compostos orgânicos fazem ligação covalente. Ligação covalente tem compartilhamento de elétrons. Se eles compartilham, ninguém ganha, ninguém perde, não tem carga. Então, compostos orgânicos não conduzem corrente elétrica. Um composto orgânico, que a gente já trabalhou, é o açúcar. E o açúcar a gente viu que não conduz corrente elétrica. Então, a sequência correta é O, O, I, O, I, O. O, O, I, O, I, O. Resposta letra C. Essa era uma questão para você saber se você entendeu, consegue bater o olho e identificar o que é um composto orgânico de um composto inorgânico por meio das suas propriedades. Uma questão bem direta agora, que a gente falou. Lembra que a primeira proposta na química orgânica foi que os compostos orgânicos eles vinham diretamente dos seres vivos. Depois veio uma teoria falando que somente dentro de um ser vivo que um composto inorgânico virava orgânico.
Aí teve uma reação no laboratório, por acaso, lembra que eu falei com vocês que o cara esqueceu? Aí é uma pergunta bem direta, quem foi o cientista responsável, né, por preparar, né, na reação foi preparado no laboratório pela primeira vez, né, aqui a reação, faltou aqui o nome, né, na reação de cianato de amônio foi preparado um composto orgânico pela primeira vez em laboratório, faltou a palavrinha. Quem foi o responsável por isso? Foi lá em 1828, um alemão chamado Höller. E aí, né, por conta dele, que a química orgânica, né, não ficou naquela teoria da força vital e na teoria que todos os compostos orgânicos vinham de seres vivos. Após a vinda essa descoberta, que vai ter o surgimento lá do Kekulé, que vai dizer que química orgânica é tudo aqui, toda a parte da química que vai estudar quase tudo que contém carbono em sua estrutura. E aí, o carbono é tetravalente. Quem falou isso? Isso aqui é o primeiro postulado de Kekulé, que é o pai da química orgânica. Ele falava, o carbono, né, até fiz a piadinha que o carbono disse quando foi preso, tem o direito a 4 ligações, então vamos dar o direito para o carbono. Aqui eu estou falando para vocês que o oxigênio ele é da família 6A, então ele precisa de fazer 2 ligações. O hidrogênio pertence à família 1A, o hidrogênio faz apenas uma ligação. E o carbono, a gente já está falando que ele faz sempre 4 ligações. A questão é saber quantos hidrogênios eu tenho que colocar nessa fórmula para ficar correta. É só você olhar, olha esse primeiro carbono. O carbono tem que fazer sempre 4 ligações, só que ele só está fazendo uma. Ele tem que fazer 4. Então eu ponho hidrogênio aqui para ele. Sempre que a gente quiser completar as ligações de um carbono, a gente completa com hidrogênio, porque o hidrogênio faz apenas uma. Ó. Esse carbono aqui agora tem 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui está ok. Olha esse outro carbono aqui, ó. 1, 2, 3. Está errado, professor. Só tem 3 ligações de carbono. Falta uma. Aí você põe um hidrogênio para ele completar as 4 ligações. Ó, esse carbono aqui agora está ok. Olha esse outro, ó, só 2. Então vamos colocar hidrogênio para ele. 1, 2, 3, 4. Ok. O oxigênio precisa de 2 ligações, mas ele já completou as 2 aqui. Ok também. Então a questão pedia para você falar, ó, o número de hidrogênios necessários para completar todas as ligações é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resposta letra B de bola. Difícil, pessoal? É só lembrar da regrinha. O carbono sempre vai ter 4 ligações. Olha essa aqui, ó. Você pode contar todos os carbonos, ó. Olha esse primeiro carbono. 1, 2, 3, 4. Olha esse, ó. 1, 2, 3, 4. O de baixo. 1, 2, 3, 4. Esse aqui do canto. 1, 2, 3, 4. Todos esses carbonos têm 4 ligações. Só que essa questão que é assim, ó. Observe a figura abaixo. A quantidade totais de átomos de carbonos primários, secundários e terciários são. Ele quer que você fale quantos carbonos primários, secundários e terciários tem. Lembra que carbono primário é aquele carbono que está ligado a apenas um carbono. Então, ó, esse carbono aqui, ó, esse primeiro, ele está ligado só a esse daqui. Então, ele é primário. Ele está ligado só a um carbono. Vem para esse último aqui de baixo. Ó. Ele só está ligado a esse carbono aqui do meio. Esse carbono aqui também é um carbono primário. Olha esse da ponta aqui. Ele só está ligado a esse carbono do meio. Então, ele é um carbono primário também. Então, quantos carbonos primários nós contamos aqui agora? 1, 2, 3. Então, temos 3 carbonos primários. Vamos contar os carbonos secundários.
Olha esse carbono aqui do meio agora. Esse carbono do meio está ligado a esse aqui na esquerda, a esse na direita e a esse aqui embaixo. Ele está ligado a 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Então, carbono terciário eu tenho 1. Logo, eu não tenho carbono secundário. Então, a minha resposta é 3, 0 e 1. Resposta letra B de bola. E vamos aqui para a questão 13, nossa última questão. Questão 13. O composto orgânico de fórmula plana possui... Aqui tem a molécula para gente. E eu quero saber quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários tem nessa cadeia. Então, vamos à classificação. Olha esse primeiro carbono. Esse carbono aqui, ele só está ligado a esse carbono aqui da frente. Então, ele é primário. Olha esse carbono aqui de cima, o daqui de cima. Ele está ligado a esse carbono aqui de baixo. Então, ele também é primário. Olha esse carbono aqui, de baixo. Ele só está ligado a esse de cima. Também é primário. Uma dica, pessoal. Na hora de resolver, for contar os carbonos, começa sempre pelos das pontas. Ponta esquerda, ponta direita, lá em cima e lá embaixo. Olha isso aqui de baixo, Só está ligado a esse carbono aqui de cima. Então, é primário. E olha esse último carbono aqui, da ponta direita, só está ligado a esse aqui. Primário. Por que eu dou essa dica? Porque geralmente, 99% dos casos, esses carbonos que estão nas pontas são sempre primários. Então, só de carbono primário você já contou 1, 2, 3, 4, 5. Só disso aí você já eliminava 3 alternativas. Carbono secundário. Vamos para o próximo carbono aqui. Olha esse carbono. Esse carbono aqui está ligado a esse da esquerda, a esse aqui de cima, a esse da direita e a esse aqui de baixo. Então, ele é um carbono quaternário. Olha esse carbono aqui agora. Ele está ligado a esse carbono da esquerda, a esse da direita e a esse aqui de baixo. Aqui em cima é hidrogênio, não conta. Então, carbono está ligado a 1, 2, 3. Ele é um carbono terciário. E para finalizar com chave de ouro, olha esse daqui, ele está ligado a um carbono na esquerda e a um carbono na direita. Então, ele é um carbono secundário. Então, qual que é a nossa resposta? Eu tenho 5 carbonos primários, um carbono secundário, um carbono terciário e um carbono quaternário. Resposta correta, letra E. Pessoal, para o simulado, isso é o suficiente. Basta você dar uma lidinha lá nos slides, volta, assiste o vídeo aqui. Foi um vídeo mais direto, para mais como resolver as questões do que explicar todo o conteúdo novamente. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Desde já, agradeço a quem conseguiu chegar até o final desse vídeo. Se você achou que valeu a pena, indica aí para o seu amigo que está na sala que não vou assistir não, porque olhando aqui, 54 minutos de vídeo, não tenho paciência para assistir esse tempo todo. Fala para ele colocar no 2x, que já cai para menos de meia hora, tá? E é uma chance de você conseguir ir bem. São 10 questões de química no simulado, faz diferença no final, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. No mais, obrigado aí pela atenção e boa prova a todos.